Você sabe o que é um organograma? Um nome difícil, não é? Mas um organograma nada mais, nada menos é que, sabe um desenho? Ele é um desenho, este desenho aqui embaixo, e esse desenho, ele explica quem responde a quem. Ele mostra o departamento que vem antes, quais são os departamentos que se comunicam, quem são os superiores. Seria assim, ó. Aqui na lateral, eu tenho a autoridade e hierarquia na cadeia de comando. Então, a cadeia de comando ela vem do mais baixo para o mais alto. E aqui, ó, as unidades de trabalho de cargos e departamentos, divisão horizontal. Então, nesses horizontais, cada quadradinho desse fala sobre um departamento específico. E dentro de cada departamento, os seus subordinados. E esses outros departamentos subordinam a maior. E essa linha contínua, tá vendo que tem essa linha aqui, ó? Essa linha chama linha de comunicação. O que significa isso? Ó? Tá vendo que essa linha, ela é cheia, ela é uma linha inteira? Essa linha está apontando para cá, está apontando para cá, está apontando para cá. O que significa isso? O presidente, ele tem uma linha de comunicação com esse departamento, com A, com B e com C. Porém, note que o departamento A, B e C também estão interligados. Ó. Na mesma linha, eles estão interligados. O que significa que esses departamentos também se comunicam. Eles se comunicam para trocar ideias, porém, eles recebem ordens de alguém maior. Tá bom? Esse é um organograma. Mas existem vários tipos de organograma. Vamos ver alguns? Por exemplo, existe o organograma vertical. O organograma vertical ele é praticamente assim mais usado em todas as empresas. Facilita bastante na hora de visualização. Por exemplo, vai ter uma pessoa, um cargo maior, seguido de outros cargos, e cada um desses aqui vai mostrar. Ó, este cargo, o presidente, um exemplo, ó, o líder máximo comanda este líder. E por sua vez, ó, este líder ele comanda esses, esses e esses. Mas o líder também, o presidente máximo, ele não fica sem conversar com os subordinados do sublíder, um supervisor, por exemplo. O diretor, o diretor, o presidente, ele conversa também com os demais, porque sai uma linha de comunicação aqui para conversar com eles. Bom, tem o organograma circular ou radial. O organograma circular ou radial, ele é um pouquinho mais complicado do que o outro organograma. Por exemplo, ó, utilizado em instituições modernas, onde a hierarquia não é a maior preocupação em si, um trabalho em grupo. Aqui o que significa? Olha, a pessoa que criou esse tipo de desenho, ele quer mostrar aqui, ó, aqui no meio, a direção existe uma direção, que é o diretor, o presidente. Porém, esse diretor, ele manda ordens para o gerente de produção, de comércio, o gerente de qualidade, o gerente de energia, o gerente administrativo. E esses rebatem assim para os outros departamentos. O que significa? Olha, nós gerentes trabalhamos unidos para que os seus departamentos, cada um dos seus departamentos subordinados a vocês, possam trabalhar em unidade. O único que tem a liberdade de vir direto a nós é o cliente. Ó. O cliente passa, o cliente pode ter uma comunicação direta com vendas, o pessoal do comércio e assim com o controle da qualidade. É um organograma um pouquinho mais simples, um pouquinho mais difícil para alguns, mais simples para outros. É um organograma que algumas pessoas começaram a entender a utilidade dele. Quando eu coloco assim, dessa forma, os demais, notem que o sistema de limpeza, o desenvolvimento, ele está ligado ao projeto. Ó. O desenvolvimento, ele vai até aqui, o projeto. Mas o sistema de qualidade também está ligado ao projeto. Assim como expedir, sair, levar o produto ao cliente, está ligado a vendas e está ligado à produção. Está vendo que
tudo aqui entende que todo mundo trabalha unido. Aqui, lá de cima, dá a ideia de que cada um faz o seu e assim a gente chega no resultado. Tá bom? E aqui todo mundo fala, ó, cada um vai fazer o nosso, mas a gente trabalha em equipe. Ok? É um organograma muito interessante também. Tem um organograma que ele é horizontal. O organograma horizontal ele é praticamente igual ao primeiro organograma que nós vimos, que é o vertical. Ele sobe. Bom, o organograma horizontal, praticamente mesma coisa, pouco muda, ele demanda um fator um pouquinho diferente. No organograma vertical, ele entende que há uma expansão maior de cargos horizontal. No vertical, todos os cargos vêm abaixo um do outro. Obrigatoriamente, todos são interligados. Aqui no horizontal, diferentemente, cada um tem a sua chefia. Cada um ele é chefe de um pequeno departamento abaixo dele. E é mais fácil de organizar. Por exemplo, o vice-presidente de finanças teria aqui embaixo uma equipe para ele, igual o vice-presidente de fabricação, que tem essa mesma quantidade de equipe para ele. Assim seria essa mesma quantidade de equipe ou mais para o vice-presidente de vendas e assim por diante. Bom, e é um dos que eu mais utilizo e super apoio, é muito interessante, porque lembra a hierarquia militar também. Tem o organograma funcional. Se lembram da função, que a empresa pode ser dividida por função? Mesma coisa também no organograma funcional. Esse tipo de organograma é definido pelas funções exercidas e não pela hierarquia. O que acontece? Aqui, cada departamento ele foi dividido. Esse organograma ele desenha que cada um desses departamentos tem uma função. É igual àquele organograma que nós mostramos que tem o presidente, embaixo tem o marketing que faz isso, o departamento de vendas que faz isso. Aqui, ele quer mostrar quais são os departamentos e o que eles fazem. Por exemplo, igual aquele outro. Aqui no vendas, ele é responsável por internar, isso mesmo, pela parte interna. Nossa, me perdoe. Pela parte interna, toda a parte interna de produtos, de serviços, de expedição, toda a parte de saber, e vai necessitar automaticamente do pessoal do estoque. Ele tem que saber o que ele vai vender e como vai vender. Esse interno, ele tem que entender como que eu posso vender por dentro do nosso país, ou da nossa região, ou do nosso estado, ou da nossa cidade. Tem uma pessoa, ou um pequeno profissional, que é responsável pela venda fora do país. Assim mesmo, como a gente pode expandir essa venda. A mesma coisa do pessoal do estoque, do ADM e do financeiro. Cada um tem as suas funções dentro desse departamento, com outras pessoas fazendo especificamente do depósito, pessoas que vão cuidar da expedição e assim por diante. Aqui eu estou falando de departamento, nomes que vêm em algum lugar, ou em cima de uma mesa, ou perto de uma parede. Escrito depósito, expedição, entrega e assim por diante. Não significa que isso aqui tem que ser a estrutura da empresa quando você entrar nela. Essa estrutura ela é visual, ela é simplesmente um desenho. Não significa que quando você entrar vai ter um escrito RN Tintas, e quando você entrar já tem uma porta escrito assistente ou assistência contábil. Não, não é isso. Aqui é quais são os departamentos. Esse departamento aqui pode estar em cima, os outros podem estar embaixo, mas como eles se organizam visualmente falando, quem responde a quem é o organograma que vai mostrar, que nesse caso é o funcional. Tem um organograma também que é matricial. Suponhamos que cada empresa ela tem uma matriz, igual a algumas empresas que a gente já conhece. O exemplo do Senai. O Senai ele tem em todas as cidades e todos os estados têm Senai. Como o Senai do Goiás se organiza? Aqui no Senai Goiás, um exemplo, tem o pessoal do marketing,
tem a pessoa da finanças, do RH, das operações, e dentro desse marketing, aí eles se organizam dessa forma, cada um vai fazer. Aí lá em São Paulo tem o pessoal do marketing também, e assim por diante. Cada estado, o seu Senai se organiza de acordo, mas todos ligados a uma só presidência. E esse desenho de como funciona cada Senai, cada unidade em cada estado, ele entra dentro desse organograma matricial, que mostra obrigatoriamente como cada unidade em cada cidade, cada empresa em cada cidade, ou cada Senai em cada cidade, se organiza de forma estrutural para mantê-lo de pé, para deixar todo mundo organizando, sabendo o que cada um vai fazer. Bom, temos também por Assembleia Geral, praticamente mesma coisa do lado de cima. A única diferença dos organogramas é que algumas pessoas não entendem que o organograma é feito em retângulo. Tá bom? Todos os organogramas, ou quase todos, tirando o circular, tá bom? O organograma circular, que é aquele que a gente viu, o organograma circular ou radial, ele é diferente dos demais, ele não é um retângulo, ele é um semicírculo, digamos assim, tá bom? É um círculo que você vai se organizar, ok? Beleza. Um organograma, nada mais, nada menos, é que um desenho que mostra a hierarquia de uma empresa. Qual é o responsável ou quem é o responsável por cada função dentro de uma instituição? Essa instituição seria assim, por exemplo, ó, se fosse fazer um organograma de uma casa, por exemplo, não vou usar vertical, vamos usar o organograma horizontal. Vamos usar o funcional. Vocês vão ver em diversos livros, tem vários tipos de organograma. Tem organograma que tem o mesmo nome, que muda uma outra coisa, mas tem o mesmo nome, tem a mesma função, pode mudar um nome, mas tem a mesma função. Então, existem bastante nomes para o funcional, um exemplo. Existe bastante nome para esse tipo de organograma. Mas, se for ver, ele faz a mesmíssima coisa. Tá bom? Aí, suponhamos que eu faço, professor, eu queria organizar um organograma lá para minha casa. Vamos organizar um organograma para minha casa, e lá na minha casa a gente faz, por exemplo, bombons para vender. Então seria assim, você poderia ser o presidente ou o diretor, né? Abaixo de você, assessoria de marketing, né? Quem que vai te ajudar a vender ou preparar a embalagem, fazer propaganda. Essa assessoria, ela vem direto para cá. Por que é uma assessoria? Por que ela não está abaixo? Porque essa assessoria, ela te dá dicas. Ela não trabalha para você, colocando a mão na massa de uma forma efetiva. Ela te dá dicas. Ela é uma conselheira. Bom, já o pessoal da vendas, ele vem com estratégia, colocar isso na massa, trabalhar, criar estratégias, assim por diante. Aí, abaixo de você, teria uma assessoria de marketing. E abaixo da assessoria de marketing, trabalhando dentro da sua casa, teria o setor de vendas, que é alguém atendendo os telefones, oferecendo o comércio. E dentro dessa assessoria de marketing, suponhamos que em um quarto que foi na casa, que era seu, tem a sua irmã. Lá na sua, a sua irmã ou seu irmão. A sua irmã contratou mais duas colegas dela. Uma para tentar vender para os comércios e outra para tentar atender os clientes em si, de forma geral, dentro das empresas, né? Horário de almoço, assim, horário de lanche, para levar os chocolates até lá. E aqui, uma pessoa de vendas que fica responsável por ver qual é o produto que mais vende, para ele ter uma estratégia de venda, para melhorar. E depois tem o pessoal do estoque, né? Tem um setor só para estoque. É de quem é responsável pela conservação, o depósito, expedição, os papéis, os chocolates, barra de chocolate, os equipamentos. Aí tem o pessoal do administrativo, que é responsável por toda a parte de papelada, buscar papelada, criar papelada, buscar notas fiscais, assim por diante, pedir de nota, assim. A parte mais de levar e trazer
informações em papéis ou digitar. E o financeiro, que é o pessoal responsável pelo que entra em caixa, que seria a sua mãe. Por exemplo, a sua mãe, você fala assim, minha mãe, professor, minha mãe vai ficar no financeiro. O departamento da minha mãe vai ficar responsável pelo caixa. Aí no caixa ela vai ficar e depois vai ter o faturamento, que ela vai ser responsável pelo faturamento, pela cobrança, pela tesouraria. E aí ela pode colocar uma pessoa para trabalhar em cada um aqui, entendeu? Fica muito mais simples o organograma com a empresa que ela queira desenvolver. Se você futuramente for trabalhar na empresa e eles não tiverem um organograma, ofereça ou crie um organograma para eles. Só perguntar qual o organograma que ele quer. Porque uma empresa que tem um organograma é uma empresa que sabe quem responde a quem e o que cada um faz. Isso vai depender também do tipo de organograma. E ele também é uma empresa com estrutura formal. Ok? Até a próxima.